Olá, pessoal. Meu nome é Jane Berwanger, sou advogada, professora, doutora em Direito Previdenciário. Estou aqui mais uma vez, junto à Faculdade Legale, para falar de alguns aspectos do direito previdenciário. Estou aqui uma vez por mês para a gente poder trocar algumas ideias, manifestar algumas preocupações. Hoje, eu quero falar de alguns elementos que o Decreto 10.410 trouxe, são algumas preocupações que nós devemos passar que devem fazer parte do nosso dia a dia da advocacia previdenciária. Dentre esses aspectos, inicialmente, antes de mais nada, eu quero esclarecer que o Decreto 10.410, ele veio para trazer, primeiro, uma atualização de acordo com várias leis que nós tivemos nos últimos anos. Tem lei lá desde 2012, 2013, que não tinha nunca mais sido alterado o decreto, atualizado, e aí veio então agora o decreto 10.410 e trouxe essas alterações. Por exemplo, num tema que eu mais falo, que é do segurado especial, trouxe também algumas modificações relativas à Lei 12.873 de 2013, também alterou com relação ao avulso, várias leis que ao longo desses anos tiveram alteração e que agora no decreto 10.410 vem incorporadas essas alterações. Bom, o objetivo principal do decreto 10.410 foi a adaptação à reforma da Previdência. Nós tivemos mudanças muito drásticas e um projeto de lei para alterar a Lei 8.213 depende de o Congresso Nacional votar, então as coisas podem demorar um pouco mais. Então, por isso, o governo fez várias alterações por decreto. Até algumas pessoas chegaram a dizer que esse decreto, por esta razão, seria inconstitucional. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo ele inconstitucional em alguns aspectos, de mérito e não de forma. Esta é a minha opinião, claro, sempre respeitando as pessoas que têm uma opinião diferente. Então, o segundo aspecto do decreto 10.410 foi a adaptação à reforma da Previdência. Idade para aposentadoria, regras de transição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade do trabalhador rural, uma série de modificações, muitas, diga-se de passagem, que é a emenda constitucional 103 nos presenteou, né, nos trouxe aí no mundo previdenciário. Outra questão também incluiu alguns dispositivos que vinham fazendo parte de resoluções e portarias, então foram incorporados também ao decreto. Até aqui, pessoal, não estou falando de mérito, estou falando apenas do que veio para dentro do decreto 3.048, a partir do decreto 10.410, publicado no finalzinho de junho deste ano. Outra questão, adequação de linguagem. Com a emenda constitucional 103, nós não temos mais auxílio-doença. Passou a se chamar auxílio por incapacidade temporária. Nós não temos mais aposentadoria por invalidez. Nós temos aposentadoria por incapacidade permanente. Aposentadoria por idade, ela não existe mais. Existe uma aposentadoria programada, que não é tão bem programada assim, né? E existe a aposentadoria por idade do trabalhador rural, a aposentadoria do professor. Houve um desmembramento de tipos de aposentadoria. E, por fim, trouxe uma série de obrigações processuais. E é nesse ponto que eu quero trabalhar um pouco mais nessa nossa aula de hoje. É onde eu colocaria as maiores preocupações que nós, como advogados, devemos ter a partir do decreto 10.410. Com relação ao mérito, a gente vai discutindo, vai lidando, vai justificando. Agora, parece que o decreto veio trazendo uma série de situações que não poderia de jeito nenhum, mas eu não sei como o judiciário vai se posicionar. Quero voltar um pouco no tempo e dizer que no ano passado, 2019, o governo propôs
apresentou um projeto de lei 6.160, que trouxe várias coisas que agora ele botou no decreto. Isso, por mim, na minha opinião, já é um indicativo de que o decreto seria inconstitucional, porque se o próprio governo imaginava que isso tudo deveria ser por lei e não por decreto, é porque não é suficiente a vontade do Poder Executivo. Precisaria um posicionamento, uma aprovação do Poder Legislativo. Do que exatamente, então, eu estou falando? Bem, então, desde todo sempre, é obrigação do INSS promover a instrução do requerimento e a comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento dos direitos, mas isso não afasta, escrito agora no decreto, não afasta a obrigação do interessado, do beneficiário, do requerente, de apresentar toda a documentação útil à comprovação do seu direito, principalmente em relação aos fatos que não constam na base de dados da Previdência Social. E aqui nós já nos deparamos com um grande problema. O que é toda documentação útil? Me ajudem a definir o que é toda documentação útil. Eu tenho segurança para dizer quais são os documentos que qualquer servidor do INSS vai solicitar para comprovar algum direito? Ou um servidor pede uma coisa, outro pede outra coisa, para um serve isso, para outro serve aquilo. Então, aqui já começa a colocar um ponto de interrogação. Da forma que consta lá na lei, também consta no decreto, a apresentação de documentação incompleta não constitui por si só motivo para a recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que não seja possível identificar que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Bom, cabe ao INSS proferir uma decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados, e, quando for o caso, emitir uma carta de exigência prévia ao requerente. Então, aqui eu já preciso, de novo, separar em dois aspectos. O primeiro, cabe ao INSS analisar todos os pedidos. Então, vamos imaginar um segurado que peça um auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, e passa lá o protocolo, e ele apresentou um atestado. E esse atestado, ele contém todas as informações exigidas para que o governo, para que o INSS, pague a antecipação do auxílio-doença, nos termos do que está previsto na legislação agora específica da pandemia. Beleza, apresentou atestado, e aí o servidor do INSS, ou o benefício é negado por não comprovação da qualidade de segurado. Mas ninguém analisou a qualidade de segurado. Ninguém analisou nada. E agora? Como é que fica? Então, esse é um ponto que a gente observa, e eu estou usando como exemplo agora a pandemia, mas essa é uma questão que já vem de longo tempo, não é de agora. Esse procedimento que o INSS faz, quando o perito não reconhece a incapacidade, já não analisa a qualidade de segurado. Quantas vezes o benefício poderia ser resolvido pelo INSS ao fazer a análise completa, ou pelo menos tirar uma parte desta análise do judiciário? Muitas vezes há uma supressão da instância administrativa, o judiciário acaba fazendo um papel que é do INSS, que é de analisar todos os requisitos para o benefício. O segundo ponto aqui é a emissão da carta de exigência. E ele complementa o primeiro ponto que eu falava antes, que é que o segurado deve apresentar toda a documentação útil. Ok, então vamos imaginar que a pessoa apresentou uma documentação que ela considerava suficientemente útil, né? A documentação é essa aqui. Ok, beleza. Aí o servidor do INSS disse, não, falta tal documento, falta tal prova, falta provar tal circunstância. A pessoa é intimada, recebe uma carta de exigência para cumprir para apresentar esses documentos. Só que nem sempre é isso que acontece.
Muitas vezes o benefício é sumariamente indeferido, sem que se dê a oportunidade ao segurado de apresentar os documentos, que aos olhos do INSS seriam necessários, já que a pessoa não tem uma certeza, porque não há uma uniformidade. Essa é uma crítica que eu faço há muito tempo ao INSS, de que, embora tenha uma instrução normativa, tem todo um procedimento, na prática nós não temos uma uniformidade de documentação e de procedimentos. Então, deveria a instrução normativa, tudo, dar esse caminho para o servidor, mas na prática nós não temos. Quer seja porque falta sistema para isso, falta ter que cumprir o primeiro passo para ir para o segundo passo, para ir para o terceiro passo. Mas também falta orientação ao servidor e cobrança para que ele proceda dessa forma. Vou citar um exemplo. Em benefício rural, hoje, o servidor do INSS deveria fazer a análise da autodeclaração a partir de um formulário que consta no ofício circular número 46 de 2019. Esse formulário, ele é inicialmente simples, ele tem 4 perguntas. Só que nem metade dos benefícios rurais analisados pelo INSS tem esse formulário. Então, foi indeferido por quê? Não sei. E aí fica difícil a gente também promover uma defesa se a gente não sabe exatamente por que foi indeferido. O decreto veio dizendo o seguinte: encerrado o prazo para cumprimento da exigência, sem que o documento solicitado tenha sido apresentado, ou os documentos da carta de exigência, o INSS decidirá pelo reconhecimento de direito, caso haja elementos suficientes, ou, e aqui agora vem um ponto muito preocupante, pelo arquivamento do processo, sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes para o reconhecimento do direito, sem análise de mérito. Então, se a pessoa não apresentou os documentos, não disse o porquê não apresentou, não se manifestou, o processo vai ser arquivado, não é indeferido, arquivado. Daí ele diz assim, ok, você pode fazer esse pedido depois, não tem problema, você pode fazer novamente. E aqui tem uma coisa muito injusta. Vejam só, o INSS, como qualquer órgão público, tem 30 dias para decidir. Prazo este prorrogáveis por mais 30 dias. E aí o INSS leva um ano para decidir. Aí ele leva um ano para decidir e arquiva o processo. Aí você tem que começar de novo. Tá bem que parte da responsabilidade foi tua que não cumpriu. Só que se o INSS tivesse cumprido nos 30 dias, você teria perdido 30 dias, não um ano de benefício. É o que eu falo, o INSS exige do segurado, do cidadão, algo que ele não tem moral, porque ele não consegue prestar a jurisdição administrativa no tempo adequado, na forma adequada, na uniformidade desejada, para poder cobrar do cidadão que o faça também. Continuando, no decreto consta que não haverá recurso ao Conselho de Recursos da decisão que determina o arquivamento, completamente contrário à lei. O artigo 126 da Lei 8.213 diz que, das decisões de interesse dos beneficiários, cabe a interposição, o beneficiário poderá interpor recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social. E aí depois o decreto vai explicar todos os órgãos que compõem o Conselho de Recursos. E agora o 3.048, com essa última redação, diz assim, não, do arquivamento não cabe recurso. De repente eu digo para a junta de recursos, olha só, isso foi arquivado indevidamente, eu apresentei os documentos, eu apresentei, mas um deles não constava, mas não era inviável, enfim, está sendo afrontado o artigo, se não me engano, é o 55, lá do artigo 5º da Constituição, inciso 55, que fala do direito a contraditório e ampla defesa, os recursos a ela inerentes. Como é que eu vou reclamar para quem? Eu vou direto para o judiciário de um arquivamento? Então, aqui me parece que houve um atropelo, uma flagrante inconstitucionalidade.
Caso haja manifestação formal do segurado, no sentido de não dispor de outras informações dos documentos, aí a decisão deve ser de análise de mérito. Então tá, é muito melhor o segurado dizer, olha só, escreve lá, não tenho mais nada. Entra lá no meu INSS ou no INSS digital e escreve assim, eu não tenho mais documento, não consegui os documentos, ponto. Aí analisa o mérito. Se ele deixar correr o prazo, e o cidadão muitas vezes não sabe disso, e nós temos ainda a grande maioria dos processos são encaminhados para os próprios segurados. Isso é um problema, gente, isso é um problemão, porque muita gente acaba atrapalhando a sua vida previdenciária de tal modo que depois que chega para um advogado tentar resolver, ele não consegue mais porque ficou tão ruim o processo. Aí eles querem apagar o processo, né? Ah, não, então começa de novo. Sim, mas aquele histórico vai estar lá. Não tem o que fazer, não tem como apagar. E então o cidadão que pensa assim, bom, eu não tenho mais documentos, então vou deixar passar o prazo. Vai ter o benefício arquivado, o requerimento arquivado. Enquanto aquele que disser, não tenho mais nada, escreve só isso. Ah, esse vai ter o seu mérito analisado. Me parece também bastante incongruente. É como se o decreto dissesse assim, diga algo, né? Nem que seja não digo nada, diga algo, né? Diga oi, ah, ok, cumpriu, né? Parece meio bobo até a gente dizer isso. Então, o decreto diz que o arquivamento do processo não inviabilizará a apresentação de um novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data da apresentação da nova solicitação. Gente, por certo, né? Só faltava a pessoa de castigo para o resto da vida nunca mais poder apresentar requerimento daquele benefício. Óbvio que ela vai ter direito a um novo pedido, né? Mas quando eu vejo isso, eu penso assim, bom, alguém pensou que talvez não. Alguém talvez tenha cogitado que não houvesse essa possibilidade. Então, aqui, eu começo falando assim, da preocupação que nós vamos ter com o processamento, ainda mais quando é o advogado que está fazendo, porque ali você pode incidir numa situação de responsabilização civil, você está falando em nome do cliente, você foi contratado para cuidar do processo dele. Então, cuide do processo dele, porque as consequências podem ser mais do que, eu diria assim, um simples indeferimento, né? Talvez vocês digam assim, ah, mas um simples indeferimento é um indeferimento. Não, mas tem coisa ainda pior, tem o arquivamento, ou seja, que amarra você e parece que você não consegue sair daquilo ali. E a gente vive um momento também de uma jurisprudência um pouco defensiva, restritiva. Então, por mais que tudo isso que eu estou falando aqui possa parecer flagrantemente inconstitucional, eu não tenho tanta certeza. Vou dizer para vocês por quê. Estou atuando num processo no STF, na ação direta de inconstitucionalidade 6.096, em que está se discutindo a constitucionalidade ou não daquela alteração que, no artigo 103 da Lei 8.213, que traz um prazo decadencial do ato de indeferimento. Do ato de indeferimento. E alegava eu que o STF já tinha decidido isso. Que o ato de indeferimento, ou a prestação, o direito à prestação previdenciária, é um direito constitucional sagrado, e que por essa razão ele não poderia jamais ser decair ou ser atingido pelo tempo. Porém, isso o Supremo Tribunal Federal disse lá em 2013 por 11-0. E aí, de repente, agora eu estou vendo que essa ação direta de inconstitucionalidade está sendo analisada no STF e a votação está 5-5. Não foi concluída porque o ministro Celso de Mello está afastado por problema de saúde e ele se aposenta em novembro. Então, não sei nem se ele volta para votar e quem vai votar depois. Então, aqui eu fiquei extremamente preocupada, porque o judiciário não está mais também tão aberto, tão acessível às demandas sociais. Então, temos que contar com nós mesmos, conosco mesmo. Não podemos mais contar com a benesse do judiciário no sentido de ser mais aberto, mais concessivo. Por fim e ao cabo,
nesta aula de hoje, eu quero chamar atenção para isso, para essa da nossa posição diante do processo, do nosso procedimento administrativo, especialmente, para que a gente não corra, não prejudique o cliente e também não nos prejudique, inclusive numa possível ação de responsabilidade civil. Voltarei a falar do decreto 3.048 em breve, porque tem vários pontos que eu quero trabalhar com vocês, porque a gente vai ainda analisando os efeitos, as consequências dessas mudanças aí que vieram na nossa, no decreto e normas, enfim, nos últimos tempos. Por hoje é isso. Convido você também a me seguir no Instagram, Prof. Jane Berwanger, a Prof. Jane Berwanger. Me siga lá, sempre tem notícias, informações atualizadas. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.